Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Segundou. Hoje eu estou aqui com a Cláudia Soares, ela que é especialista e mentora em posicionamento de imagem, uma grande amiga nossa, vai falar um pouco sobre esse tema que é muito relevante para todos nós profissionais do mercado imobiliário. E aí, Cláudia, eu queria que você, antes de primeiro agradecer a sua presença aqui, estar participando conosco, e queria que você pudesse se apresentar um pouco para quem ainda não te conhece, né? Você que está aí, trabalhou há 20 anos no mercado de comunicação em multinacionais, em 2017 decidiu ingressar aí nesse projeto, né? Já tem mais de 300 profissionais fotografados desde que você entrou. E antes da gente poder iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você pudesse se apresentar um pouco, né? Quem que é a Cláudia Soares. Falo que a Cláudia Soares é uma solucionadora de problemas relativos à comunicação e posicionamento de marca. Mas, primeiro também, antes de ingressarmos aí nesse bate-papo, te agradecer a Lidiane por esse espaço. É sempre muito proveitoso falar sobre comunicação e sobre posicionamento, porque a gente consegue transferir ou transmitir uma mensagem para os profissionais que hoje atuam no mercado de uma forma geral. Eu falo que uma mensagem otimista, porque trabalhar hoje no digital, trabalhar com comunicação é desafiador, mas é possível, é viável e sim traz retorno. E Cláudia, você trabalhou assim, em grandes grupos, né? Mais de 20 anos nessa área de comunicação. O que fez você largar essa profissão e pegar uma câmera e começar aí a fotografar as pessoas? Me fala um pouco sobre essa transformação que aconteceu em 2017. Não tem como não contar histórias, né, Luiz? Eu sou mineira, me mudei para Fortaleza há 15 anos. Antes disso, trabalhava para uma indústria de equipamentos em Minas Gerais, gerenciando 2 departamentos, de marketing e recursos humanos. Quando vim com meu marido aqui para o Ceará, ele veio trabalhar gerenciando 3 estados, eu fiquei temerosa, mas ao mesmo tempo otimista. Eu gosto de ver o copo sempre meio cheio. E quando viemos, para minha surpresa, 40 dias depois eu estava trabalhando para essa multinacional chinesa e fiquei lá por 5 anos. E aí a gente começa, eu falo que hoje eu consigo entender que tudo na vida da gente segue um curso com algum propósito. E aí essa mudança me favoreceu. Me favoreceu no sentido de ter muito aprendizado, porque eu nasci em Minas Gerais, eu vivi em Minas Gerais a minha vida quase toda. Então a cultura é diferente, as pessoas são diferentes, as relações são diferentes, sim. Se a gente falar que não tem diferença cultural, é mentira, tem. E eu tive 2 impactos simultâneos. O impacto de vir para um estado que, por mais que o cearense seja acolhedor, é uma cultura muito diferente, o modelo de interação é diferente. E aí um segundo impacto, trabalhar para uma multinacional chinesa. Também foi, e aí sim foi um grande impacto. E durante 5 anos foi muito bom, mas nos últimos 2 anos desses 5 anos, a empresa foi desacelerando aqui no Brasil. E aí o meu departamento foi o que sofreu um impacto maior, porque eu não podia trabalhar. Então eu basicamente eu ia para a empresa para bater o ponto e ficar lá sem fazer nada. E nesse vai e vem, eu falando com meu marido que eu não estava feliz, que eu queria sair. Ele, não, você não pode pedir demissão porque você ganha bem. Eu cheguei para o diretor da empresa e falei, eu quero que você me demita. Ele, eu não posso te demitir, porque eu só posso te demitir se a China falar que é para te demitir. E nesse impasse eu fiquei 2 anos à deriva. Se fosse fazer uma comparação, eu realmente era um barquinho à deriva em alto mar. Só que um dos diretores falou comigo, Cláudia, faz o seguinte, aproveita esse seu tempo e vai estudar alguma coisa que você goste. E aí foi aonde entrou o estudo da fotografia. Porque a minha formação é em comunicação social com ênfase em relações públicas e eu tenho especialização em gestão de pessoas. Na graduação, a cadeira complementar que eu mais gostei de fazer
foi fotografia e cinema. Então, quando ele me colocou essa oportunidade de trabalhar, assim, de ir trabalhar, não trabalhar, mas fazer alguma coisa que eu gostasse, eu logo pensei em estudar fotografia. E eu sou muito boa nisso. Se eu decidir que eu quero estudar alguma coisa, eu não tenho dificuldade nenhuma. E eu realmente vou atrás desse conhecimento e fui, e fiz cursos e fiz, participei de muitos eventos. Estudei vários tipos de fotografia, não só fotografia para negócios, mas fotojornalismo, fotografia de família, newborn, enfim, foi uma infinidade de coisas. Estudei luz, estudei direção de fotografia, estudei tratamento de fotos, e eu realmente me aprofundava. Eu fazia aquilo ali, aprendia, trabalhava em cima daquilo. Então, para mim, a fotografia entrou nesse primeiro momento como uma ocupação acessória dentro de uma empresa que eu estava indo para poder fazer nada. Só que logo isso começou a virar um plano B, porque eu comecei a fotografar os meus colegas de trabalho, fotografar a família. Ah, não, Cláudia, vai ter um evento, faz para mim. Ah, Cláudia, meu casamento, faz para mim. Ah, meu filho nasceu, faz para mim. Ah, o aniversário do meu filho, faz para mim. E aquilo ganhou um corpo. E para mim, naquele momento, foi muito legal, porque assim, eu fazia isso fim de semana, durante a semana eu ia para a empresa, batia o ponto e continuava trabalhando para mim e recebendo duplamente, né? Foi muito bom nesse sentido. Só que a empresa me desligou e eu não quis mais voltar para o corporativo, porque de certa forma, eu estava muito adoecida mesmo com toda a situação que eu passei. E aí eu falei, não, eu quero a fotografia. Tanto que muita gente me conhece por fotografia de eventos, fotografia de família, né? Nem sabia dessa minha parte né, de executiva, corporativa, né, da minha formação. Todo mundo, ela é fotógrafa, ela é só fotógrafa. E aí, enfim, fiquei de 2017 até início de 2019 com muita intenção mesmo nesse tipo de fotografia. Só que, como uma pessoa planejada, eu falei com meu marido, eu falei, olha, quando eu completar 50 anos, eu não quero mais trabalhar com isso. E assim, parece não, Deus escuta, né? A gente fala, não quero mais isso, Deus fala assim, então, se você não quer mais isso, o que é que você isso. quer, né? E aí, começaram a me procurar, os próprios colegas começaram a me procurar para poder fazer fotos corporativas. Mas, Cláudia, você conhece muito o ambiente corporativo, você entende, e faz os meus retratos. Aí eu comecei a fazer os retratos. Aí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, aconteceu muita coisa. Eu perdi o meu Instagram de eventos. Tinha 15 mil seguidores na época, eu perdi, foi hackeado. Com isso, eu fiquei, eu fiquei muito chateada na época, mas eu comecei a entender qual era o propósito. Aí eu falei, poxa, agora acabou, porque eu tinha um Instagram que era o meu portfólio e eu perdi, né? Só que com isso, um vizinho meu, que tem uma irmã que mora na Suíça, que é influencer na Suíça, mas é brasileira, ela soube da minha história da perca desse Instagram. Ela fez propaganda para mim e eu tinha um Instagram de backup, que chamava-se Cláudia e Ponto. Nesse Cláudia e Ponto, eu colocava só retratos. Retratos que eu fazia, meus retratos da minha família, retratos desses clientes que já tinham começado a me procurar para esses ensaios corporativos. Aí eu peguei o Cláudia e Ponto e mudei para um Instagram comercial, Cláudia Soares Fotografia na época. E com isso eu comecei, de fato, a trabalhar com retratos corporativos. Só que eu comecei a perceber que as pessoas chegavam, quem não me conhecia, que não sabia da minha história, chegava, eu preciso de uma fotinha. Eu preciso de um retratinho. Eu quero uma fotinha para trabalhar o meu Instagram. E eu falei assim, meu Deus, esse povo não sabe o que ele precisa, porque, né, o meu conhecimento já me dava essa visão mais estratégica. Eu falei, pera lá, se a pessoa não sabe realmente o potencial da imagem dela,
Se ela acha que ela precisa de uma fotinha, de um retratinho, ela precisa de mim, Uhum. mas não no sentido de apenas executar esse retrato, no sentido de educá-la, no sentido Uhum. de passar para ela o que de fato é um retrato corporativo, que de fato é uma foto com intenção. E aí eu criei um método para o estúdio, que esse método ele já me acompanha desde quando eu decidi fazer o reposicionamento de Cláudia Soares Fotografia para Estúdio Cláudia Soares. E de lá para cá, o estúdio criou, na verdade, um ecossistema para posicionamento de marca pessoal. Porque com essa bagagem, eu comecei a dar palestras, comecei a dar mentorias, comecei a fazer treinamentos, workshops, criei um produto digital, porque no método de fotografia e de mentoria do estúdio, eu trabalho com os arquétipos de Jung. Então, também criei um produto digital, tem aulas gravadas, tem masterclass, tem o teste arquetípico com entrega de relatório. Então, tudo isso fortalece hoje os serviços que o estúdio oferece para os clientes, que vai desde esse produto digital, que está disponível na Hotmart, até mesmo todo o processo de execução, né, de planejamento, orientação, execução e entrega dos retratos, a mentoria para posicionamento de marca, que é uma mentoria robusta, que trabalha desde do autoconhecimento, a gente vai trabalhar público-alvo, persona, vai trabalhar produto, vai trabalhar a jornada do cliente, vai trabalhar a experiência do cliente, vai trabalhar a identidade visual. Então, é uma mentoria robusta, com até 10 encontros. Os treinamentos, que surgiram também a partir de um. Eu tenho uma amiga e ela é dona de uma escola de herdeiros e sucessores, e com isso ela me convidou também para poder lecionar, para poder dar palestras, workshops e treinamentos, e eu trouxe isso para o estúdio. Começou prestando esse serviço para outras pessoas, e hoje o estúdio tem também essa solução para as empresas, para poder treinar líderes, treinar equipe de vendas, equipe de atendimento, porque tudo o que a gente hoje, o que eu defendo muito, né? Imagem é um ponto de contato. Posicionamento é o que faz a diferença no seu negócio, na sua interação com os outros. Então, hoje o estúdio, ele trabalha, eu falo que a única coisa do estúdio é trabalhar posicionamento de marca pessoal, mas a gente tem um ecossistema de serviços que atendem a essa demanda. Eu conheço o teu método e conheço assim pessoas que antes e depois, né, do seu método, e é Sim, muito interessante a transformação, e essa situação dos arquétipos, da colorimetria, tá, enfim, todas as situações que você trabalha, que você vê a mesma pessoa e parece que é uma outra pessoa, né? E assim foi muito interessante a evolução do teu trabalho, exatamente isso, que você começou fazendo uma fotografia e depois você com a mentoria viu que o problema não era a foto, né? Então, o que que você começou a ver assim do outro lado da câmera, né? Você por trás da câmera, você começou a enxergar como é que foi isso, de que o problema não era simplesmente a foto, mas todo esse contexto que você trabalha na mentoria. Como é que foi essa mudança, essa transformação? o que que acontece, Luiz? Toda pessoa, eu vou citar aqui um case, vou te contar um case, tá? De uma cliente. O cliente chegou para mim e falou assim: Cláudia, eu sinto que o meu negócio não tem tração. Eu já trabalho há muito tempo, eu me esforço, eu gravo vídeo, eu tenho posts no Instagram, mas eu não consigo romper a bolha. Eu não consigo tração no meu negócio. É um esforço muito grande fazer captação de clientes, é um esforço muito grande trazer os clientes de volta. Isso é, de certa forma, a grosso modo, comum a todos os negócios. Mas o que que acontece? Esse romper a bolha, normalmente a pessoa começa pelo fim. E aí, conversando com ela, perguntei para ela: me fala um pouco do seu negócio. Ela me contou a estrutura do negócio.
Você tem identidade visual? Ah, eu tenho. Como você fez essa identidade visual? Ah, eu fiz no Canva. Copiando de outra Eu pessoa. fiz no Canva. Ah, não, mas isso no Canva. Mas existem outras situações. Aquela pessoa também que às vezes paga um profissional para poder desenvolver essa identidade visual e aí ele fala para o profissional também: ah, não, eu gosto dessa cor. O meu nome, você fazer uma, hipoteticamente aqui, o meu nome é Mariana, eu trabalho com comidas saudáveis, e aí vai ficar lá MS, né? MCS, algo assim mirabolante. A mentoria, ela entrou quando eu percebi que as pessoas começavam pelo fim. Porque o que acontece? Quando você trabalha o posicionamento de marca pessoal, a gente primeiro precisa entender quem a gente é no mundo, qual é a representação, qual é a minha identidade. Eu não vou me conectar a você porque você tem uma roupa bonitinha ou porque você usa um óculos legal. Eu não vou me conectar a você por esses elementos tão simplesmente. Eu vou me conectar a você porque você traz para mim uma percepção de valor compatível com aquilo que eu desejo. E para que eu entenda que você tem essa percepção de valor, eu preciso primeiro me entender. Porque se eu não me entendo, eu começo a mandar para você sinais, símbolos, e aí a gente já fala de arquétipos, que não são compatíveis com aquilo que eu desejo. É como se eu falasse com você: olha, eu estou te vendendo aqui um iPhone, tá? Só que eu estou te entregando. Eu não vou falar outra marca, não. Enfim, eu estou te entregando uma outra X. coisa, X, né? Uma marca chinesa, digamos assim. E aí, você até tem o iPhone ali para vender, mas você não comunica que você é o iPhone. Você comunica outra coisa. E essa outra pessoa, ela está entendendo a mensagem errada. Então, a mentoria, ela trabalha muito isso. Esse autoconhecimento, a nossa autopercepção de marca. A gente também investiga qual é a percepção que as outras pessoas têm da nossa marca. E a partir daí a gente vai construindo pilares, né? Como são os 6 primeiros encontros, são os 6 primeiros encontros cruciais da mentoria. Por quê? Autoconhecimento, autopercepção de marca, teste arquetípico. Depois a gente vai para público, identificação de público-alvo, persona, nicho, subnicho. A gente vai entender aonde você quer se conectar. Depois a gente vai trabalhar a jornada desse cliente, como é que ele vai entrar, ele vai se envolver no seu negócio, como ele vai sair. Dependendo da mentoria, né, dependendo da mentorada, eu tenho muitas mentoradas que estão em transição de carreira, tem uma bagagem imensa, mas não conseguem empacotar um produto para entregar. Então a gente vai empacotar esse produto, esse serviço, para que ela saiba oferecer isso para o público-alvo dela. E depois, no fim, a gente tem um plano de 90 dias de ação, um plano de ação de 90 dias. Dentro desse plano de ação, eu não vou executar. A única coisa que eu vou executar dentro desse plano de ação, não, nós precisamos fazer uma sessão de retratos. Ela vai fazer essa sessão de retratos comigo, vai sair preparada para poder executar esse plano de ação. Mas ela vai contratar ou ela mesma vai colocar em prática esse plano de ação. Fala que no estúdio, eu tenho mentoradas, Cláudia, eu quero eu mesma gravar meus vídeos. Então a gente vai ter uma aula que vai ensinar essa pessoa a gravar os próprios vídeos. Cláudia, eu quero aprender a trabalhar com o Canva ou com algum outro aplicativo para poder otimizar as minhas postagens. A gente vai ensinar ela a trabalhar isso, a fazer isso por conta própria. Cláudia, eu adoraria fazer isso, mas eu não tenho tempo. Esse para mim é o melhor, assim, o melhor dos mundos do profissional, porque ele já está num momento de maturidade. Ele tem como fazer esse investimento e ele entende que o tempo dele é mais caro do que ele pagar um outro profissional. Então aí a gente também tem os parceiros. Não, Cláudia, eu não vou executar esse plano. Eu preciso de alguém que me ajude a executar esse plano. Aí então o estúdio indica um parceiro, né, que normalmente são empresas de marketing digital, são um social media, é uma empresa de tráfego pago que vai pegar esse plano de ação totalmente estruturado para essa cliente, já com todo o planejamento,
e vai executar. E aí sim a pessoa começa a ver realmente resultado, porque ela não faz isso aleatório, né? Ah, Cláudia, depois desse plano, depois disso tudo, eu ainda não tenho identidade visual. Aí entra uma outra parceria, porque vai pegar todo esse planejamento, todos os relatórios, porque a cada encontro eu gero um relatório, todos esses relatórios vão ser enviados para essa profissional, ela vai fazer uma análise, a gente vai fazer uma reunião a três, e aí sim vai ser criada uma identidade visual com base em arquétipos, com base em público-alvo, com base em Fantástico. persona, com base em nicho, com base em estudo de cores, para que ela realmente tenha uma marca que ela possa pegar esse material e falar assim: agora eu posso fazer o registro da minha marca, porque eu tenho a marca. Uhum. Então ela não começou pelo fim. E o que eu vejo muito no mercado é isso. Os profissionais começam pelo fim, de uma forma completamente aleatória, e depois reclamam que não Ou tem muitas tração. vezes pega um case de alguém e quer replicar porque acha que é o que pega para ele. E Cláudia, com certeza você deve ter pego já muitos clientes com essa problemática. Eu vejo às vezes as pessoas que não gostam das suas fotos, né? Odeia se ver em foto, odeia ser Sim, fotografado. Como é que você consegue trabalhar isso? Como é que isso entra também na situação do posicionamento? Com certeza você deve ter tenho. muitos cases desses, né? 99%, 90, eu posso falar, posso realmente 99% das clientes e dos clientes, né? Isso aí, ambos os sexos, que Uhum. chegam no estúdio, eu não gosto de foto. Eu não gosto de retratos. Eu não sou bonito, eu não sou fotogênico. Ele já vem com essa afirmação. Só que, para mim, isso é muito tranquilo. É uma objeção que nunca me incomodou, porque eu entendo o que fazer para poder extrair dessa pessoa o que ela é. Eu falo que assim, beleza, Luiz, se a gente for pegar a média do brasileiro e falar assim, nossa, todo mundo muito lindo. Não, o brasileiro tem uma Uhum. beleza comum. Sim. Nós somos comuns, né? É raro você ver uma pessoa que fala assim, nossa, esse ele é totalmente simétrico, o lado direito do rosto dele é igual ao lado esquerdo do rosto, o cabelo é maravilhoso, a pele é maravilhosa. Sempre, nós todos, sempre vamos olhar para o espelho e achar algo para melhorar. Isso é fato. Só que aí é que entra o olhar de um profissional. Porque quando eu me olho no espelho, eu, você, qualquer um de nós, a gente olha no espelho procurando o quê? Defeito. Um defeito. Você olha no espelho, você dormiu, você levanta, você vai procurar o quê? Seu olho inchado, Uhum. o cabelo que está bagunçado, entendeu? As mulheres estão com rugas Uma e, espinha que nasceu, uma ruga nova que você, por falta de atenção do dia anterior, você olhou e falou assim, mas gente, ontem isso aqui. Até mesmo a questão da acuidade visual, você olha no espelho e fala assim, gente, mas isso aqui ontem não estava embaçado, hoje está. Então, nós nunca, raramente, a não ser quando estamos também num processo, num momento consciente, para buscar o lado bom. Mas normalmente a gente procura um defeito no espelho. E aí o profissional, ele tem que ter total domínio de luz, enquadramento, proporção corporal. Porque eu olhando para você, eu entendo exatamente o ângulo. E fotografia é matemática. Quem Uhum. não gosta de geometria já começou a se dar mal na fotografia. Porque é matemática. Você precisa entender de ângulo. Porque dependendo da sua proporção corporal, o ângulo que eu te fotografo, ele te. Uhum. Então, tudo isso envolve a fotografia. E aí o olhar do profissional é que vai fazer com que eu consiga entregar para o cliente, tipo assim, a expectativa dele versus a realidade tem que bater ali. Né? E é só com conhecimento mesmo e aplicação prática que a gente consegue entregar um resultado compatível com essa expectativa. Cláudio, qual que seria a diferença entre uma foto bonita e uma foto que comunica? Assim, o que que...
Uma foto bonita, até você com o seu celular, você vai fazer. Você vai, no seu momento consciente, você vai procurar um ângulo legal e vai fazer uma foto bonita, certo? Agora, uma foto comercial que vende, ela precisa entregar sentimento, ela precisa entregar sensação. O outro precisa olhar para essa foto e perceber algo que você queria dizer, mas não conseguiu falar. Ou se vai falar ali numa frase de gancho, numa copy bem feita. Mas o impacto visual, ele precisa acontecer à primeira vista. E assim, eu falo que eu tenho clientes que eu acompanho há mais de 4 anos. São clientes que já fizeram 4, 5 ensaios comigo. E é impressionante que a cada vez que elas voltam, a gente faz uma releitura daquele momento. Porque assim, as pessoas vão mudando, certo? E isso é muito interessante. Eu fazia isso quando eu fotografava famílias. Tem famílias que eu fotografei por 7 anos seguidos, às vezes até mais. Até mesmo ainda trabalhando só com fotografia corporativa, as famílias, não, Cláudia, eu quero fazer o meu ensaio de família com você. Então, assim, você vê a mudança dessas pessoas, né? De comportamento, a mudança física dessa pessoa. E no retrato corporativo, a beleza da gente ter esse acompanhamento é essa, porque a gente constrói essa história juntos. A pessoa começou de um jeito, ela foi amadurecendo a marca, ela fez um reposicionamento, ela conta histórias a cada ensaio. Então, Cláudia, a gente lá na Remax Seu Imóvel, a Lidiane principalmente, eu também, a gente fala muito sobre o posicionamento do corretor e sobre a construção da marca pessoal dele, né? Então, o que você poderia dizer para quem está nos assistindo aqui, que nunca pensou sobre isso? Como é que ela faz esse posicionamento da imagem? Como é que ela começa com essa construção da imagem dela? O que é que ela deveria se auto-perguntar? Qual que é a importância disso, de ter essa autoavaliação, esse autoconhecimento? O que é que você poderia dizer para quem nunca fez e como iniciar isso? eu primeiro recomendaria vir me procurar. Com certeza. Porque eu vou realmente conduzir essa pessoa numa jornada, né? Com os testes, com o teste arquetípico, com toda a consultoria para os retratos e com a mentoria. Mas, a princípio, eu vou te devolver como uma pergunta, né? O que faria, Luiz, eu ser sua cliente? A pessoa, para ser minha cliente, é exatamente as coisas que a gente entrega, a minha especialidade, né? Eu sou um corretor especializado em imóveis comerciais, então eu consigo maximizar a receita desses investidores de produtos. Então, tem casos que os empreendimentos que eu gerencio, os aluguéis são mais caros do que aluguéis em produtos parecido, próximo. Então, exatamente a especialidade, a especialização, o conhecimento do mercado, não fazer ele errar, que é com certeza tudo que você vai entregar nessa situação do posicionamento, né? Que Pronto, vou pegar... uma coisa é procurar no Google, ou olhar a IA e pedir para ela fazer, totalmente diferente do que um profissional vai conseguir entregar, né? Pronto, essa é a sua promessa. Uhum. Certo? Você promete entregar isso, mas não é por isso que eu vou me conectar a você. Uhum. Entende? E é aí que começa o posicionamento. Porque quando a gente pensa em posicionamento e não digo que é errado, tá? É correto você ter uma promessa clara. Mas a promessa ela está relacionada a negócio, a rentabilidade e a retorno financeiro, que é o que move o mundo. Mas até eu chegar aí, eu preciso me conectar com você. E não é por isso que eu vou me conectar. Porque imagine que eu sou uma pessoa procurando um corretor no mercado, certo? Você me promete isso. O outro me promete outra coisa que é tão importante quanto. O outro me promete outra coisa que é tão importante quanto. Aí eu vou olhar aquilo ali e tal, nossa, mas isso tudo aqui é importante. Não tem um que me entrega tudo isso? Ah, tem. Ah, esse cara aqui, ele tem tudo isso que todo mundo está prometendo, mais um pouco. Só que
eu não olhei para todo mundo e apenas ou seja, vou usar você, apenas você conseguiu estabelecer um elo de percepção, um elo de proximidade, um elo de que eu olho para você e falo assim, opa, ele até não me entrega tudo que esse outro cara que diz que entrega, que ele está me entregando a reinvenção da roda. Mas eu tenho no Luiz a percepção de que ele é confiável, de que ele é atencioso, de que ele é cuidador, de que ele é metódico, de que ele é governante. Então, isso acontece aonde? No nosso subconsciente. Não vou me conectar a você porque você está me prometendo que vai fazer o meu negócio triplicar de valor. Eu vou me conectar a você porque você gerou em mim a percepção de que eu posso confiar em você porque os meus valores vão ao encontro desses valores que você está colocando. E é aí que a marca pessoal não se sustenta. Porque as pessoas, elas não se conhecem. Elas não se conhecem. E elas não trabalham a própria marca pessoal e querem vender para outra uma coisa que ela não tem nem propriedade para poder falar. Então, para mim, isso é tão, eu digo que é simples, né? Porque eu trabalho com isso, eu sou especialista nisso. Mas imagine que eu virasse para você e falasse assim, Luiz, eu sou especialista em posicionamento de marca. E você me fizesse essa pergunta e eu não conseguisse te responder. A minha promessa é que eu sou especialista. Mas se eu não consigo te responder, e aí, como é que fica? Entende? Então, posicionamento de marca começa com um profundo autoconhecimento. E eu digo com propriedade que nós possuímos pontos cegos. A gente tem ponto cego. A gente precisa de alguém, às vezes, para poder falar, olha, você está fazendo dentro do seu processo aí de desenvolvimento dessa marca, você está fazendo muita coisa certa, mas tem coisas que estão erradas. E hoje, assim, eu falo que, graças a Deus, eu tenho mentoradas, assim, que me dão um orgulho, mas um profundo orgulho. Porque elas me procuraram justamente para poder entender que pontos cegos são esses. E elas estão muito bem, obrigada. Né? E tem os depoimentos, tem as provas sociais que reforçam a importância desse trabalho, não é nem a qualidade, porque eu também acredito muito que a partir do momento que você oferece algo para o mercado, você precisa oferecer, no mínimo, o básico bem feito. Né? Mas não é em relação à qualidade, mas é em relação a essa percepção da entrega que foi feita, sabe? Dessa proximidade que a gente acaba gerando com as mentoradas e da continuidade do relacionamento, e isso é muito mais importante. Você tocou num ponto muito importante aí, que o posicionamento não é o que eu digo que eu sou, é o que eu digo que eu faço, né? O posicionamento é o que as pessoas percebem, o que as pessoas dizem sobre mim, né? E existe muito, a gente comenta muito isso na nossa loja com nossos corretores, quando a gente fala do posicionamento deles, que eles falam, eu quero ser especialista aqui na região do Meireles, no alto padrão. Então, é muito fácil eu dizer que eu sou especialista, mas uma coisa é as pessoas terem essa percepção, ter esse pensamento de toda essa construção, né? Sim. E aí, Cláudia, falando um pouco sobre o arquétipo, né, que para quem nunca ouviu falar sobre isso e queria que você falasse um pouco, e assim, eu conheço pessoas que fizeram trabalho contigo, mentoradas suas, e eu me impressionei às vezes de eu ver o antes e depois, eu pensar que era outra pessoa, né, falei, nossa, essa pessoa mesmo é a mesma que era. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que o arquétipo faz mudar a fotografia, por exemplo, né? Queria que você falasse, para quem nunca ouviu, inclusive, falar sobre essa palavra arquétipo e como ela influencia diretamente na qualidade, na entrega do produto que vai ser feito. O meu trabalho, ele é baseado na literatura de Jung. Tá? Jung trabalha com 12 arquétipos. E o que são arquétipos? Arquétipos, a grosso modo, seria modelos mentais. Desde que nós nascemos, nós somos expostos a alguns modelos, né? O pai, herói,
a mãe cuidadora, né? A esposa amante. E aí a gente vai associando a esses modelos mentais símbolos, comportamentos. E quando a gente trabalha os arquétipos, seja no posicionamento de marca, seja na nossa imagem, seja na construção de um figurino, seja, por exemplo, ontem conversando numa reunião com uma cliente, ela falou: Cláudia, no meu negócio eu também trabalho com arquétipos, e ela trabalha com treinamento de pessoas para empresas. Então, assim, a gente já entendeu, a neurociência já trouxe isso para nós, que a nossa vida, ela é, na verdade, movida quase que, não totalmente, mas assim, boa parte, né, uma boa porcentagem é subconsciente. E a gente olha para a pessoa, e a imagem é o que desperta essa sensação na gente. A gente olha para a pessoa, a gente atribui a ela um valor, né? Uma característica. Né? Olha para uma pessoa bem vestida, num terno bem feito. Você fala: não, esse homem tem dinheiro. Olha a qualidade da roupa, o acabamento, olha o acessório que ele usa, olha o sapato que ele tem. A gente associa ele riqueza, luxo, simplesmente pela maneira pela qual ele está vestido. Só que assim, existe um homem de terno, um bom terno, e um homem de terno com um mau terno. E a gente faz a mesma coisa, a gente olha, isso aqui é um cosplay de rico, né? Então, a gente aprende isso desde a infância, a atribuir, a fazer essas associações simbólicas. Então, arquétipos, a grosso modo, se eu fosse resumir, seria isso. E quando a gente traz isso para a imagem, quando a gente traz esse conhecimento para poder realmente trabalhar toda a estrutura de posicionamento, para trabalhar a execução dos retratos dentro, né? E eu trabalho isso muito dentro da consultoria antes dos retratos. Eu gosto de dizer que a gente vai primeiro entender quem eu sou arquetipicamente, porque eu preciso sustentar. Se eu não sustento isso no meu posicionamento, eu quebro a minha relação com o meu cliente, mas eu preciso entender como é o meu cliente também. Porque imagine, vou usar o exemplo que você me disse. Chega um corretor para você e fala assim: não, eu quero ser especialista aqui em alto padrão. Primeiro que a gente tem uma distorção de alto padrão nesse planeta, né? Eu acho que é no planeta. Eu não vou falar do Ceará, não vou falar, vou abranger um pouco mais. O que é alto padrão? Eu até gravei um vídeo sobre isso. Vou até repetir aqui o que eu disse nesse vídeo. Imagine que uma pessoa que ganha 10 mil reais, certo? 10 mil reais. Para ela comprar um jogo de xícaras, vou colocar esse jogo de xícaras bem caro. Para ela comprar esse jogo de xícaras a R$ 1.000, é possível. Isso não vai fazer diferença, mas se for um sonho de consumo, ela pode se dar o luxo de comprar uma xícara ou um conjunto de copos por R$ 1.000, certo? Agora imagine uma pessoa que ganha R$ 100.000. Ela pode comprar um jogo de copo que vale 10 mil. Certo? Para ela também não vai fazer diferença. Mas para aquele que ganha 10 mil, ele não vai dar 10 mil num jogo de copos. Isso para ele seria um alto padrão que ele, ainda para ele, é inacessível. Sim. Então, essa questão do alto padrão, a pessoa precisa partir do ponto de vista de que ela dá conta de sustentar isso. Porque o alto padrão, uma pessoa que compra um apartamento de 50 milhões, vou colocar também em preço, nem sei se tem esse valor de apartamento aqui em Fortaleza ainda, mas em São Paulo eu sei que tem. Uma pessoa que compra um apartamento de 50 milhões, ela pode ser considerada alto padrão. Só que ela tem hábitos de consumo, hábitos sociais, completamente diferentes daquele corretor que quer vender o alto padrão. Sim. Ou que talvez pudesse vender um apartamento de R$ 1 milhão. Ele está preparado para vender para o alto padrão de R$ 1 milhão, sim, mas ele não está preparado para vender para o alto padrão de 50 milhões. É porque o próprio mercado imobiliário ele tem que estar dentro do ambiente, né? A pessoa que compra um imóvel de 50 milhões, ela
o corretor, para chegar até essa pessoa, ele tem que ter acesso, ele tem que frequentar os mesmos lugares, ele tem que participar, não Das é mesmas rodas. das mesmas rodas, não é ele chegar, a que a gente está falando, o corretor dizer eu quero vender, porque não, você tem um trabalho para chegar lá, então você tem que saber, entender no seu posicionamento exatamente aonde você consegue chegar, né? Por Porque isso a não é construção só do- querer vender. Exatamente. Por isso a construção do posicionamento precisa estar relacionada ao público-alvo e a minha possibilidade de pertencer a esse grupo. Uhum. E hoje a gente vê, O principalmente, pertencimento, né? pertencimento, não é? Tem a ver com pertencimento. Quando eu uso um acessório, ontem até gravei um vídeo sobre isso. Quando eu uso um acessório mais caro, eu estou sinalizando que eu pertenço a um grupo que pode investir neste acessório sem fazer diferença no meu orçamento. E isso acontece com vários grupos. Então, o que mais acontece, às vezes, no erro do posicionamento, é a pessoa querer se posicionar para um grupo em que ela ainda não tem condições de pertencer. Então, a adequação, isso não significa que ela não vai chegar lá, isso significa que ela tem degraus a subir, né? Ela se posiciona para um grupo, ela faz negócios e aí ela almeja o grupo seguinte e aí ela se prepara para sustentar isso para o grupo seguinte e assim ela vai fazendo até que ela sai da venda de um apartamento de 1 milhão e passa para um apartamento de 50 milhões. Mas ela não deu um salto. Seria como a pessoa, não, eu quero ser um corretor especialista em alto padrão. Precisa estabelecer até que alto padrão é esse. Uhum. Porque o R$ 1 milhão é alto padrão. 5 é alto padrão, 10 é alto padrão, 15 é alto padrão, 50 é alto padrão. Só que são vários altos padrões, níveis, né, de alto padrão. É. Né? E até mesmo dentro da esfera ali do Minha Casa Minha Vida, que hoje eu não sei se vai até 500, 400, 500 Até mil. 500, né? Pronto, até mesmo dentro dos 500 mil. Faixa 1, faixa 2, faixa 3. Exatamente. Né? Porque eu posso ser o corretor que vai fazer muito negócio dentro da faixa 1. E vou vender até mais do que aquele que está na faixa 5. Sim. Mas eu preciso ser o melhor na faixa 1. E para ser o melhor na faixa 1, eu preciso entender que público é esse para eu poder ter a mesma conversa que ele. Sim. Porque é nessa conversa que eu vou me conectar. É exatamente o que eu ia lhe perguntar aqui. Qual que é assim, um arquétipo que você consegue identificar, né? Olhando o mercado imobiliário, assim, os corretores, tem algum arquétipo que você identifica, assim, que todo mundo quer ter ou finge que tem e que na prática é totalmente diferente ou que ele não tem essa verdade? Existe assim alguma percepção sua em relação a isso no mercado imobiliário, por exemplo? No mercado imobiliário, todo mundo quer ser ou governante ou amante. Entendeu? São os dois arquétipos. E assim, o governante ele está ligado à estabilidade e controle e o amante está ligado a pertencimento. Tá? Agora sim, a gente tem muitos arquétipos. Aí vamos dizer por níveis, tá? Que seria possível. Se eu trabalhasse com Minha Casa Minha Vida, eu com certeza trabalharia o cara comum. E o cara comum, você pode trabalhar ele em relação a figurino, em relação a como se vestir, de várias maneiras, de várias formas, certo? Mas eu trabalharia o cara comum, porque ele é mais acessível e ele também é um arquétipo de pertencimento, certo? Se eu fosse um corretor que trabalha, né, porque isso também, assim, eu estou usando de uma forma muito generalista, mas a gente precisa olhar também faixa etária, existem outras variáveis que implicam também na escolha desse modelo arquetípico, tá? Mas a grosso modo, se eu fosse um corretor que trabalha ali na faixa etária de 500 a 1,5 milhão, eu trabalharia o sábio, o cuidador, porque essas pessoas, elas são pessoas que estão emergindo, que elas conseguiram um poder de compra melhor do que aquele
do que aquele cliente do Minha Casa Minha Vida. Ele é um cliente mais atento, ele exige um pequeno detalhe ali, não precisa nem ser, assim, o corretor não precisa ser um cuidador, né, aquela pessoa assim tão meticulosa, mas esse cliente, ele é um cliente que quer ser atendido, ele quer sentir que esse profissional está dando atenção para ele, e que mais do que isso, esse profissional sabe o que fala. Ele sabe o que ele está vendendo, ele tem propriedade, né? Se eu fosse um corretor que trabalha aí de 2 a 5 milhões mais, vamos colocar, porque 2 milhões, eu falo que depois que eu trabalhei na multinacional, eu descobri que 2 milhões não é dinheiro, mas é muito dinheiro para a gente, né? Mas para quem realmente tem alto padrão, a gente sabe que não é, né? Então, assim, para esse corretor, eu sim trabalharia o governante, trabalharia o amante, mas com todo o requinte de detalhes e cuidado em relação a tudo. Porque realmente esse público, ele olha detalhes, ele olha comportamento, ele olha a roupa que você veste, a qualidade da peça que você tá, ele olha se você né, realmente tem a linguagem não verbal que aquele grupo tem, né? E não tá, e eu não estou falando assim relacionado a usar marca, não, porque eu também acho isso, vou ser bem honesta, desnecessário. Você pode usar se você gosta e tudo, mas marca de luxo, tudo, existe, é legal de se ter, mas não necessariamente esse público que tem alto padrão, ele gosta de mostrar, né? ele Ostenta aquele nome da marca não, ele usa, sim, mas ele não discreto. tem. Ele é discreto, ele dá muito mais atenção ao que você fala. Né? Porque hoje é muito fácil você comprar uma peça de roupa com uma marca, você usar uma marca legal, você pode até fazer um investimento de longo prazo, comprar uma bolsa de 20, 30 mil reais. Essa não é a questão, mas ele vai dar muita atenção àquilo que você fala, às experiências que você tem, vai dar muita atenção também ao que você oferece para ele. E aí entra a promessa, né? O que você promete, mas assim, ele vai fazer essa associação do que você tem com o que você promete. Então, a escuta desse público, ela é muito mais atenta, porque ela tem acesso a tudo. Cláudia, você está falando sobre, enfim, muito legal assim, o seu comparativo, como você está fazendo, você dividiu nos nichos, qual que arquétipo se encaixa melhor. Me diz uma coisa, o arquétipo, a gente nasce com esse arquétipo ou a gente consegue construir? Então, exemplo, você está comentando aí de faixas, de segmentos, o que um prevalece e um outro prevalece. Então, se às vezes eu estou atuando num nicho e eu quero mudar de nicho, eu consigo mudar o meu arquétipo ou o arquétipo a gente já nasce com ele igual a nossa personalidade? Como é que funciona essa situação do arquétipo? Vamos lá. Levando em consideração, Jung coloca, né, que nós trazemos para os outros informações simbólicas, certo? Então imagine que... Pronto, vou usar você como referência. Olha para o Luiz... Você nasceu... Posso falar? Posso perguntar quando 79. É que você nasceu? Pronto. 79. O Luiz de 1989. Como era o Luiz de 1989? Qual era a classe social que o Luiz ocupava? Em 89, tinha 10 anos, enfim, ainda morava com meus pais e tudo, mas de uma classe média alta, acredito que seria isso. O Luiz de 99, 20 anos. Já era um executivo, já estava morando em outro estado, já era um grande executivo de uma grande empresa. Já. Pronto. Você consegue perceber que o Luiz de 89 é um Luiz completamente diferente de 99 e completamente diferente de 2009?
Uhum. Que nem as roupas que você usava nessas décadas são as mesmas. As pessoas com as quais você se relacionava nessas décadas são as mesmas. Pronto. Então, o arquétipo não é que você nasce com ele. O nosso comportamento, o nosso temperamento, os arquétipos eles estão muito mais relacionados à identidade, né? À construção da nossa identidade. Então, assim, é possível mudar. Você não teria acesso em 2026 ao público que você tem em 2009. Lá naquele momento, você passava uma informação simbólica completamente diferente do Luiz de hoje. Talvez intuitivamente você trabalhe um tipo de arquétipo sem nem mesmo saber que trabalha ele. Mas assim, eu te conheço há algum tempo, eu vejo que você tem muito um traço do governante. Mas você tem o traço do governante e você já me deu a resposta. Você trabalhava como executivo, você deixou o ambiente corporativo e foi abrir o seu negócio. Você precisa liderar pessoas. Então você se apropriou do arquétipo do governante intuitivamente, porque você precisa de estabilidade e controle no seu negócio. Agora imagine que o Luiz não fosse esse executivo, não fosse esse homem de negócios, mas fosse um corretor. Apenas um corretor. Apenas que eu digo assim, não liderando essa estrutura complexa. Você possivelmente trabalharia um outro tipo de arquétipo. Então, o arquétipo, ele depende do nosso momento de vida, ele depende do nosso ambiente, ele depende de muitos fatores. Mas a gente sempre vai ter ele também bem relacionado ao nosso comportamento, ao nosso temperamento. A gente não foge muito disso. Porque, por exemplo, eu gosto de trabalhar vários arquétipos na minha ambiência. Eu trabalho o amante, o governante. Eu só não trabalho o bobo da corte, porque eu não me acho assim uma pessoa tão divertida. Mas eu trabalho basicamente todos os arquétipos, certo? Mas se você pensar, as pessoas que olham para mim, que veem a minha fala, elas me atribuem muito estabilidade e controle. E eu trabalho muito criativo, mas eu trabalho criativo como? Nas formas, nas linhas, a textura do meu cabelo, os acessórios que eu uso, porque eu preciso me conectar com esse público. Eu trabalho muito sábio. Aqui, conversando com você, eu estou transmitindo conhecimento. Né? Quando eu peço alguma coisa, eu agradeço, eu sou ali cuidadosa com os outros, eu tenho cuidado com os meus clientes. Então, eu trabalho muito todos os arquétipos. E, inclusive, nós temos todos eles. A verdade é que a gente evidencia mais um do que outros. E a gente evidencia em função de ambiente, em função do momento de vida, em função do objetivo do nosso trabalho. Agora, quando a gente conhece, a gente consegue fazer isso de forma intencional. Quando a gente não conhece, normalmente a gente está muito solto. Respondi. Cláudia, assim, nossa, eu tô impressionado aqui que não chegou nem na metade do que eu botei aqui para perguntar de você e o meu tempo já passou, assim, não, são poucas pessoas que eu converso 2 vezes, eu já lhe faço um convite que a gente vai ter que continuar isso numa outra conversa mais à frente, mas para a gente poder encerrar, agora é dia 26 de agosto, a Remax Seu Imóvel está organizando um evento em homenagem ao Dia do Corretor, onde você é uma das palestrantes, né? E gostaria que você pudesse falar para o público que está nos assistindo aqui, que vai participar desse evento, o que é que pode esperar dessa grande palestra da Cláudia Soares lá no evento do Dia dos Corretores. Primeiro, vai ser uma honra participar desse momento, né, desse evento que vocês estão promovendo para os corretores e para os alunos de TTI. Eu espero entregar nessa palestra insights para que vocês consigam fazer posicionamento de marca pessoal de uma forma intencional e mais produtiva. Então, aguardo vocês dia 26. Cláudia, mais uma vez, obrigado. Já fica o convite aí para a gente conversar novamente. Pronto, mais à frente.
E muito obrigado aí pela sua presença. E é isso aí, pessoal. Eu recebi hoje a Cláudia Soares falando aqui sobre arquétipos, sobre posicionamento. Papo bastante esclarecedor, muito rico. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até.